Tem muita teoria de que o futuro do mercado financeiro, do sistema financeiro mundial vai ser blockchain e a coisa vai mudar bastante. A gente já vê muita mudança, né? Hoje você não faz mais cheque, hoje você não carrega quase dinheiro em espécie, o Pix substituiu, o não sei o quê, o pagamento eletrônico, etc. Tal. Então, assim, o sistema financeiro mundial já passou por uma mudança nas últimas 2 décadas assim, gigantesca. A entrada das moedas digitais não é só o Bitcoin, os várias, tem milhares de moedas digitais. Mas mesmo assim, nenhuma dessas moedas virou ainda moeda de troca. Você não vai viajar agora, vai lá para Nova York, entra num café e paga com Bitcoin, você não consegue. Entra numa loja da Louis Vuitton e paga com Bitcoin, você não consegue. Então ela não é uma moeda de troca ainda, ela é uma moeda de especulação. Então as pessoas, ela se valoriza pela especulação, etc. Tal. Já tentaram algumas coisas, mas ela não tem usabilidade. A tokenização do mercado ainda não está a realidade, ainda não é. Mas está crescendo. Uma reserva de valor, né? Mas tudo bem. Então não estou falando que não. Agora, por exemplo, vou te dar uma coisa muito curiosa. Eu vendi um imóvel nos Estados Unidos, um apartamento que eu tinha em Miami, em moeda digital, em criptomoeda. Eu vendi em Ethereum. Sim. O cara chegou para mim, amei o apartamento, o preço que você pediu eu pago, só que eu quero dar. Aí eu fui atrás do advogado mais ferrado do mundo que entende disso, porque a operação foi tão divertida de ver quanto foi de medo que eu tive. Sim, deve Porque na hora que ele transfere isso, se tiver alguém inescrupuloso no computador, o dinheiro ficou para a pessoa. Acabou. Ele transfere, é uma loucura. Ele estava numa sala, eu estava na outra sala, ele estava com o computador na frente dele, com o advogado dele, eu estava com o meu, e aí ele fez um teste, transferiu $10. Aí, pumba, quanto tempo leva para chegar? Tem um tempinho, chega essa moeda para você. O que eu fiz ao mesmo tempo? Fechei com uma corretora gigante nos Estados Unidos de criptoativos para transformar aquilo em dólar na hora. Sim. Eu não queria os Ethereum. Podia ter ficado burro, porque o que valorizou de lá para cá, o dólar que eu fiquei não valorizou nem perto. Porque aí você estava usando só como meio de troca. Mas eu estou vendendo imóvel, eu estou querendo dinheiro, eu não estou querendo especular. Sim. Nem tenho idade para essa especulação. E aí ele passou o primeiro teste, aí do segundo ele passou o valor. Mas então advogados comigo, na hora a gente já repassou, como já estava negociando, para essa empresa, como é que chama? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um negócio com ele, aqui é complexo para as pessoas entenderem. É muito complexo isso. Eles chamam de, é um stablecoin, que é uma moeda estável. Sim. Então não é nem o Bitcoin, nem o Ethereum, nem outra, é um stablecoin que você compra, onde não vai variar. Sim. E aí você transforma ele em dólar. Aí eles compram de você, tem uma taxa, você paga uma taxinha de corretagem, transforma em dólar, na hora entrou na minha conta em dólar o negócio. Tá tudo certo. Né? Então, as pessoas ficam, né, só para entender, você pode ter negócio no exterior, tá? As pessoas às vezes não entendem, né? Desde que esteja declarado no teu imposto de renda. Sim. Todas essas operações minhas que eu falo estão super declaradas no imposto de renda, eu sou super sério com essas coisas. Mas o que eu quero dizer é, existiu uma operação comigo, que sou careta pra caramba, que não tive uma moeda na minha vida, nenhum tipo de criptoativo, e de repente eu entrei numa operação dessa e deu super certo. Então você vê, já existem muitas operações de compra de imóveis ou de outros tipos de ativos em troca de moedas como o Bitcoin, como o Ethereum, como outras moedas. Então é um mercado que está crescendo, mas perto do sistema financeiro mundial ainda está um pouco longe de ser adotado como... não vai substituir o dólar tão cedo e muito menos as operações bancárias tradicionais. Por enquanto. Mas está crescendo bastante. Tem que se olhar com respeito. E a gente falando em investimento, eu fico olhando São Paulo, quando eu passo assim... Eu até saio pouco, mas é tão óbvio que é fácil de ver. Há um boom de construção, né? De estúdios, tem muita coisa. Não, se você quer se surpreender, você vai para o sul, vai para Santa Catarina, por exemplo, Itapema, o maior canteiro de obra do Brasil. O que tem de prédio sendo feito? Milhares de apartamentos sendo lançados. Balneário Camboriú foi outro grande exemplo, onde eles vão lançar agora a maior torre residencial do mundo, a FG, que é um cliente meu lá, que é a maior construtora da região, vai lançar um prédio de quase, sei lá quantos, 500 metros, sei lá quanto tem o prédio. Uma loucura. Uma loucura. São 170 ou 180 andares, sei lá quanto. É uma loucura, é uma obra da engenharia fantástica, chama Sena Tower. Os caras são um projeto incrível. Tem até medo. Isso aí, não, imagina morar lá em cima, mora em cima das nuvens. Em cima na praia. Agora, é o Brasil realmente, né, a iniciativa privada tentando fazer as coisas acontecerem. Eles tentam atrapalhar, mas os empresários são cabeça dura e vão em frente. A gente fala assim, a gente cresce apesar do Brasil. Apesar, né? Do Brasil. A gente investe, a gente acredita, né? Então, enfim. E você acha alguns analistas
É claro que tem os analistas que dizem que a gente está ótimo, que o Brasil está ótimo, num caminho espetacular. Eu não conheço, quer me apresentar isso? Não, estão todos na Globo News. Ah, tá. Mas em contrapartida desses, tem um monte de gente dizendo que o Brasil está mal das pernas e tal. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que o Brasil está preocupante. O governo não tem controle, o governo gasta mais do que deveria. Não tem a responsabilidade fiscal é fundamental. Uma coisa muito interessante que eu ouvi do Roberto Campos, porque o presidente Lula estava dizendo que agora para você debelar a inflação, então não compre, né? Não vai lá e não compra, que aí o cara é obrigado a baixar o preço. Realmente é um prêmio Nobel da Economia falando isso, né? E o Roberto Campos falava o seguinte: a inflação não é a alta de preço. Se você parar para pensar, como ele tem razão... A consequência da inflação. Exatamente. A consequência é a alta de preço. O que é a inflação? O problema é o aumento da base monetária. Aumento dos... Então, o que acontece? O governo é responsável pela inflação e, por consequência, vem a alta de preço. Isso é Roberto Campos, que era o maior gênio da economia, da história que nós tivemos nesse país. Né? Pai do ex-presidente do Banco Central. Entrevistou? Né? O Roberto Campos chegou a entrevistar no passado? Um cara genial. Ele era genial mesmo. Eu tenho uma dedicatória dele que eu amo no livro Pesadésimo. Na verdade, não é a base monetária, o correto é falar a expansão monetária. A expansão monetária gera inflação. Você produz, você emite mais dinheiro, você gasta mais, o governo perdulário faz com que... E o que acontece? Um país onde você está chegando perto de 15% de juros ao ano, está com 13 e pouco agora, e vai chegar nos 15%, como é que você tem estímulo? Vamos pegar rapidamente e pensar que a inflação brasileira é em torno de 4% a 5% ao ano, vai? A meta da inflação 4,5%, que chega a 5%. Pega 15 e tira 5%, você tem ganho real de 10%. Porque esse é o ganho real. Os 15 não são ganho real. Você está ganhando 15% do teu dinheiro, só que 5% foi inflação e ele desvalorizou esse preço. Mas o ganho real de 10%, no meu negócio, se eu ganhar 10% líquido, estou feliz da vida. Por que eu vou investir em negócio se eu posso botar no mercado financeiro, quase sem risco, em renda fixa, ganhando 10% líquido ao ano? Por isso então, o que mexe em você que te coloca para arriscar bastante coisa? Porque isso é uma coisa momentânea. Se você olhar há 2 anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, chegamos a ter 2% de juros ao ano. Agora está 15%. Né? Tudo depende da situação. Se você olhar no longo prazo, isso não vai prevalecer, a não ser que a gente seja muito incompetente. Tem que acontecer algo para que volte a um dígito e mais palatável esse juro. Vai ter que acontecer. Por enquanto, é a medida correta para segurar essa inflação que pode vir e o Brasil pode entrar numa recessão. O que é recessão? É quando 2 a 3 meses seguidos você tem queda da economia. Eu espero que não aconteça, mas a gente está bem preocupado com o cenário. Por isso nós temos que olhar bem, olhar para 26, entender o que nós queremos para o nosso futuro, que tipo de governo nós queremos, que tipo de líderes nós queremos eleger. O brasileiro precisa abrir o olho para isso, é muito importante. E eu torço pelo Brasil. Eu não votei no governo atual, mas eu torço para o governo atual dar certo. Eu não sou o corvo que fica pensando mal. Tomara, queria que o ministro Haddad fosse um gênio e pudesse botar ordem na casa e fizesse acontecer, mas infelizmente a gente viu que não aconteceu. Então nós temos que alertar, tem que ter receio de criticar. Faz parte do jogo, entendeu? Do mesmo jeito que outro governo também tinha fez as suas grandes besteiras também. Então, assim, né? Mas muito mais em postura, né, do presidente do que em relação porque a economia estava na mão de um cara genial, que se eu pudesse deixar ele 20 anos como ministro da Economia, deixaria o Paulo Guedes. E outros ministros muito bons, como o Tarcísio, que hoje é nosso governador, e a Tereza Cristina, e vários ministros espetaculares que tinha lá. Isso foi uma boa equipe, né? Que estava fazendo um trabalho bom para o Brasil. Aí o problema era mais o presidente. Então, assim, a gente está sempre tendo, né, que achar, e eu tô assim, olhando bastante isso e quero até me envolver, de certa forma, para ajudar a gente a achar a melhor solução para nós. E nós, empresários, temos essa responsabilidade de apoiar quem a gente acha que pode tirar o Brasil desse enrosco, que pode melhorar a vida da população, pode inserir o Brasil no contexto de primeiro mundo. Sim, mas a gente depende do voto popular. Hã? A gente depende do voto popular. Dúvida. E aí São a falta de informação e os equívocos, né? E qual que é o impacto do governo Trump e do Elon Musk ali dentro do governo? Como é que você está sentindo isso para os próximos meses aqui no Brasil, a consequência mundial disso tudo? Eu acho que o Trump é um cara, assim, é difícil falar porque é uma figura caricata em certos aspectos, né? É um fanfarrão em outros aspectos, né? Um sujeito que fala o que pensa, a hora que quer, um cara esperto, joga bomba de fumaça para todo lado
nem tudo que ele está dizendo. Quer dizer, um cara que entra no governo no primeiro mês e fala que vai anexar o Canadá, que vai tomar a Groenlândia, vai tomar o Canal do Panamá, vai trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América, vai fazer a Palestina lá, o faixa de Gaza virar uma Riviera. Quer dizer, então assim, começa a olhar essas coisas. Até que ponto, né? Então ele vai fazer que filho de imigrante americano não seja reconhecido como cidadão. A justiça já cortou essa brincadeira. Mas isso estava na Constituição. Muitas coisas que ele fala, ele nem pode falar e nem pode fazer. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série hoje, Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.